Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um podcast Aceita Pix, o podcast onde tudo é assunto. Hoje eu estou recebendo aqui no podcast a fonoaudióloga Bárbara Frari. E vamos fazer a frase do dia aqui já, ligando um pouquinho o tema de hoje com a frase do dia, né? Então, falando em voz, deixe seu cliente soltar a voz e transforme cada cliente em um defensor de sua marca. Tá? Então, preze aí pelo bom trabalho, pela honestidade e transparência e deixe o seu cliente soltar a voz fazendo um defensor da sua marca. Feito? Bárbara, seja muito bem-vinda, obrigado por você ter aceito o convite para falar um pouquinho aí da sua vida e um pouquinho de fono também, né? Eu que agradeço, Leandro. É um prazer estar aqui. Vamos lá, Bárbara. Fono, hoje em dia está mais em alta assim, né? Mas antigamente era difícil a gente encontrar uma quantidade de fono como hoje em dia. E aí, o que te levou a fazer a fono? Bom, vamos lá. Realmente, agora que eu acho que está mais aquecido esse mercado, né? Que hoje eu conheço mais fonos e tal. Vou voltar para o ensino médio aqui, hein? Quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito da área de biológica, assim, eu gostava muito de biologia, comecei a me encantar muito com essa parte, assim, de biologia, e aí cogitei enfim, colocar alguma coisa nessa área de biológicas, né? Pensei em biologia, pensei em psicologia, em nutrição, pensei em algumas possibilidades mais nessa área de biológicas, porque era uma área que começou a me dar muita curiosidade de estudar. Foi bem assim, época de primeiro, segundo, terceiro colegial. E aí, bem nessa época de escola, ficavam fomentando um pouco disso. Tem que escolher a profissão, tem que escolher. E eu era muito nova, né? Enfim, eu entrei na faculdade com 17, então era muito... A gente muda muito a cabeça, muda muito várias perspectivas, mas assim, comecei pensando nisso nessa época. Só que ao mesmo tempo que eu gostava muito de biológicas, tinha um lado meu que gostava muito da área de comunicação. Então eu cheguei a cogitar prestar jornalismo e relações públicas. E aí eu falei, gente, mas jornalismo, relações públicas e biologia, e aí, como é que eu faço isso? Não dá pra prestar, né? Jornalismo e biologia, enfim. E aí eu comecei a pesquisar profissões que tivessem alguma coisa, alguma conexão em relação a isso. Aí eu vi na fonoaudiologia, talvez a profissão que fazia uma intersecção dos meus interesses, assim. Eu poderia estudar comunicação, né? Poderia me aventurar um pouco nessa área que tem um pouco de humanas também, mas assim, de uma perspectiva mais da parte biológica. Então foi meio nesse sentido assim que eu pensei. E, enfim, eu gostava de gente, de trabalhar com gente, de um dinamismo, de coisas, então eu achei que pudesse ser uma profissão que, assim, apostei, né? Mas é isso, apostei com 17 anos, muito nova, né? Prestei alguns vestibulares na época. Aí passei em alguns vestibulares e acabei optando pela Unicamp e vim pra cá me aventurar mesmo em Campinas depois disso tudo, assim, meio sem saber também. Eu pesquisei bastante sobre a fonoaudiologia na época, mas pesquisar nunca é igual, né? A atuação nunca é igual à faculdade em si, enfim. Aí eu fui descobrindo coisas na própria graduação, na própria atuação profissional. Depois que eu me formei, eu fiz uma residência multiprofissional em saúde da criança e do adolescente também lá. E aí também fui aprendendo outras coisas sobre o trabalho, sobre manejo. Depois disso eu comecei a trabalhar mesmo em outras clínicas, enfim, fui me aventurando no setor público, no setor privado. E aí depois disso tudo, assim, então hoje acho que fiz uma escolha, acho que foi uma escolha assertiva, nem sabia que a fonoaudiologia ia ganhar tanto espaço, né? Eu acho que a fonoaudiologia e outras áreas terapêuticas ganharam espaço de uns anos pra cá, mas foi meio assim, né? A fonoaudiologia eu escolhi por conta desses meus interesses nessa época de escola, e foi pensando assim, o que eu posso estudar, o que eu vou gostar de estudar. Então foi bem, né, nesse sentido de, o que eu gosto de estudar, o que eu posso fazer com isso, né, com esse meu interesse. E aí, pensando em fono, o que de fato o fono faz e quais são as áreas que ele pode atuar?
Aí, Leandro, são muitas áreas, né? O fonoaudiólogo, ele pode trabalhar, que nem você falou, com a área de comunicação propriamente dita, né? Com voz, comunicação, oratória, com toda a parte de audiologia, né? Então, todos os exames audiológicos, enfim, com a parte de protetização de aparelhos auditivos, pode trabalhar em hospitais, né? Com a parte de deglutição, que a gente fala mesmo, com os acometimentos da deglutição, com questões neurológicas, com pacientes, né, pós-lesões neurológicas, com a parte de linguagem no geral, que a gente fala linguagem de um aspecto amplo, então desenvolvimento de fala, atraso na fala, os aspectos de aprendizagem, leitura e escrita. Então é um profissional da comunicação de uma forma geral, mas a gente estuda a comunicação de uma forma ampla, né, seja ela oral ou escrita, as associações com as partes auditivas também, com a parte miofuncional, então também tem um trabalho, manejo com a parte mais musculoesquelética, digamos assim, então de musculatura mesmo, né, miofacial. Então, são muitas áreas, né, então desde trabalhar com bebê, amamentação, criança, adulto, idoso, né, pessoas típicas, atípicas, acamados, pessoas que não tenham queixa e só queiram aprimorar. Então, acho que é bem ampla a atuação, né? Atualmente eu sou fonoaudióloga clínica, então o meu dado é um pouco mais viciado, eu acabo vendo mais coisas desviantes, mas assim, a gente pode atuar em todo o processo, né, da vida do ser humano, então em diferentes áreas, assim, é bem abrangente mesmo. Tá, e aí você comentou que você é fonoclínica. Qual que é a sua especialidade ali no consultório? O que você atende? Como é que é o seu dia a dia? O meu dia a dia, Leandro, assim, eu atendo bastante a parte de linguagem, no geral, então, atendendo linguagem, eu atendo muito a parte de fala, que a gente diz que é, né, uma fatia ali da linguagem, então, atraso na fala, atraso no desenvolvimento, então, o atraso no desenvolvimento pode ser por N motivos, né, então, atendo bastante criança, atendo toda a parte de aprendizado, então, chegam queixas de leitura escrita, a parte correlacionada à parte de processamento auditivo, que também podem gerar acometimentos na parte do aspecto de aprendizagem, área de fluência de fala, né? Então, como é que essa fala está se dando? Eu atendo basicamente, assim, são as áreas que eu atendo com um volume maior no consultório, né? Então, a parte de linguagem, fala e aprendizado. E acabo atendendo um pouco, que a gente conversou sobre aspectos, né, de voz, outros aspectos de motricidade orofacial também atendo. Então, no geral, é o que eu mais tenho me dedicado no consultório ultimamente. E aí a pessoa chega com uma criança, alguma coisa, você faz esse atendimento, faz esse desenvolvimento do trabalho todo e essa criança chega até uma alta, ou tem um acompanhamento, como é que é feito isso? Bom, na verdade... caso a caso. Tem caso a caso, exatamente. Mas, normalmente, assim, quando é um processo... Não, seja um adulto, seja uma criança, eu sempre faço um processo inicial, que a gente chama de anamnese, que é o entendimento de todo o histórico, né? Eu brinco, às vezes é um dossiê mesmo da pessoa, entender por que ela veio, qual que é a queixa, se ela já passou por outros atendimentos pregressos... em que eu posso ajudar, digamos assim. Eu primeiro faço esse filtro inicial, essa primeira peneira, depois eu começo um processo de avaliação, baseado na dificuldade da pessoa, seja ela numa dificuldade de fala, de linguagem escrita, um atraso, então vou avaliar baseado em protocolos e em avaliações espontâneas, em questões, então eu mesclo o tipo de avaliação, mas, né, eu faço primeiro essa avaliação, vejo o que faz sentido ali para aquele caso em específico, dou um feedback para o familiar ou para a própria pessoa, dependendo da idade, sobre o que eu avaliei, sobre o que a gente esperaria, se tem alguma coisa que é desviante e se existe algo a ser feito do ponto de vista fonoaudiológico, né? Se é pertinente a minha intervenção. E aí eu começo a intervenção. A ideia é que se dê a alta em algum momento, sim, né? Como eu atendo também bastante gente típica, né, que não necessariamente atípica, tendo também uma variação de queixas, então eu chego a dar alta para bastante gente, sim, né, é um processo que a gente consegue ver, mas tem casos que demoram para ter mais, né, o processo terapêutico é mais longo, tem gente que tem alta mais rápido, tem um processo que às vezes eu chamo de alta assistida, que eu vejo que, atingiu bem esses marcos até agora.
mas a gente pode espaçar esses atendimentos. Eu vejo você daqui 6 meses, né? Daqui 8 meses. A depender de qual é a queixa e de como tá esse prognóstico, a gente pode espaçar o atendimento. Então, a ideia é que a pessoa se torne autônoma, né? Assim, um terapeuta quer, lógico, participar da vida, mas a gente quer também que a pessoa consiga, enfim, ser funcional mesmo sem a nossa participação na vida deles, né? Então, a ideia é que ele fique bom o suficiente para não precisar mais de mim. Você falando aqui, eu fiquei pensando em várias coisas aí, e uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm dificuldade é quando vai fazer uma segunda língua, por exemplo. A pronúncia do português ela consegue fazer, ela ouve algo em inglês, espanhol, alemão, que seja, e ela não consegue fazer essa pronúncia. Uhum. Isso tem algo a ver com fono também ou não? Porque a pessoa tem uma dificuldade, ela ouve, mas ela não consegue projetar o que ela ouviu. Sim. Tem alguns aspectos que a gente pode analisar do ponto de vista fonoaudiológico, sim, Leandro. Tem uma coisa que a gente, assim, todos nós falantes nativos de uma língua, né, de uma dada língua, a gente que é falante do português, né, nativo do português brasileiro, que também é diferente de, né, enfim, a gente tem uma aquisição de alguns fonemas específicos do português. Então, desde pequeno você ouviu aqueles fonemas, e os fonemas eles são produzidos em diferentes pontos e modos de articulação que a gente diz. Ou seja, minha língua, a boca, a maneira com que eu movimento é de uma forma e de um modo. Então, com uma velocidade diferente. E aí, o que acontece? Como a gente tem muitas línguas, né, no mundo, tem fonemas que são característicos de alguma língua em específico só, e não de outras. Então, por exemplo, no português, o estrangeiro tem muita dificuldade com os nossos R's, né? A gente tem um monte de R. A gente tem o R em diferentes pontos de se fazer, né? A gente tem o R esse R forte, que a gente fala que seria o 2 R's também, né, de guitarra. O R do barata, esse R, que estrangeiro sempre tem dificuldade, né? Nesse, porque ele tem uma movimentação muito sutil. A gente tem o arquifonema do porta, né? Aqui em Campinas a gente fala assim, mas poderia ser porta, poderia ser porta, né? Então, assim, tem alguns fonemas que são muito característicos de uma dada língua. Então, às vezes, um nativo de uma outra língua não tem costume, não aprendeu a processar bem aquele fonema, ele não tem um processamento fonológico anterior, pregresso daquele fonema, então ele tem que aprender um novo movimento que ele tem que fazer. Né? Então, tem uma questão em relação a isso, de costume, e também tem pessoas que têm mais dificuldades que outras, né? Tem gente que tem uma dificuldade no próprio processamento auditivo, de perceber, de discriminar. Então, pode ser uma dificuldade que eu acho que todos nós passamos, mas também pode ser uma dificuldade um pouco mais acentuada do ponto de vista de entendimento mesmo, de discriminação de fonema, né? Mas o português mesmo, a gente tem muitos fonemas diferentes, e aí o que a gente vê de língua, assim, crianças que aprendem logo, né, quando a gente é menorzinho, no boom da neuroplasticidade, a gente vê uma acurácia rápida, assim, crianças aprendendo muito bem, né, 2 línguas, mas a gente sempre, normalmente a gente tem uma língua de preferência, né, uma língua materna, a não ser o que a gente chama de bilinguismo de berço, tipo, o pai fala uma língua, a mãe fala outra, e às vezes a criança tem uma familiaridade tão boa com as 2 línguas, né? Com ambas, assim, não dá pra perceber qual seria a língua materna dela, né? Mas normalmente a gente tem uma preferência. E aí, pensando em outras línguas, eu vejo muita gente mudar a voz quando fala em outra língua. Uhum. Isso é por conta de movimento, alguma coisa, ou é de cada um? Acho que, bom, é uma pergunta interessante. Acho que pode ter um pouco de cada um. Acho que pode ter uma questão até meio também dessa psicodinâmica de se colocar de uma forma diferente, até às vezes sem perceber, de se colocar numa posição de estou sendo falante de outra perspectiva, nativo de outra língua, né? Enfim, acho que pode ter um pouco disso. Pode ter um pouco de que a questão que a gente fala da prosódia, que é essa melodia da voz, né? Essa entonação que a gente usa. Então, por mais que a gente não esteja cantando aqui, a gente tem uma cadência, né? A minha fala tem um tananã, a sua fala tem uma cadência, até porque se não tiver essa cadência, perde muito da nossa humanidade, né? Parece que ou é uma gravação, ou é robótica a voz, ou eu tô sem emoção nenhuma falando. Então, tem essas nuances. Só que as línguas, elas têm nuances diferentes, né? Elas têm marcadores diferentes. Sei lá, o francês, ele tem uma tonicidade mais no final.
tem línguas que têm uma tonicidade mais no começo. Então, muitas vezes a pessoa muda, até porque ela percebe, né, de uma forma, às vezes até empírica, que outra língua eu preciso fazer uma melodia, né, uma melodia diferente na minha voz, assim. Então, tem um pouco disso também. Mas a gente, às vezes, dá pra perceber, às vezes, um brasileiro falando inglês, né, um brasileiro, porque a nossa marcação, às vezes, é diferente, né, de ritmo, é um ritmo mesmo de fala. E aí, pensando aí um pouco em questão de voz, né? Uhum. A gente vê muitos cantores com acompanhamento com fono e tudo mais, aquecimento de voz. E a gente vê que cantor, quando ele fala, é uma voz, é um tom, não sei como é que chama isso. E aí quando ele canta, é diferente, né? Tanto é que a gente até fica surpreso quando uma pessoa fala e ela canta, você fala, pô, não é possível que é a mesma pessoa. Né? O porquê que isso acontece? E existe a possibilidade, por exemplo, de eu falar mais fino e quando eu for cantar mais grave, como é ópera, por exemplo. Isso aí tem tudo a ver com fono. Sim. Exercícios e tudo mais. Sim, tem tudo a ver. Tem muitos fonoaudiólogos, né, que especificamente, né, cantores, bem desse nicho, bem dessa área, bem de atendimento para cantores, e é uma área também que está cada vez, eu acho que crescendo mais. Eu acho que o importante de frisar nesse sentido, porque a gente tem digamos assim, a gente tem uma elasticidade, dizendo de uma forma mais leiga, né, fazendo um paralelo, a gente tem uma possibilidade de tessituras ali, né, de variação mesmo de tons. A gente tem uma frequência que é confortável ali de fala, muitas vezes, mas a gente consegue alcançar esses níveis mais agudos, níveis mais graves, a gente consegue ter uma variação ali, né, uma escala. Inclusive, assim, tem muitos cantores, até por um bom domínio vocal, conseguem fazer ajustes muito grandes, né? Conseguem ir de notas bem diferentes de umas a outras com qualidade. Então, uma das ideias do trabalho fonoaudiológico é preparar bem essa musculatura vocal para que ela consiga fazer bem esses ajustes. Claro, dentro de uma faixa confortável, né? A gente consegue variações, mas tem um limite de variação também. A gente não consegue fazer exatamente uma voz igualzinha. E tem gente que consegue fazer isso muito bem. Você deu o exemplo do tenor. Outro exemplo, sei lá, dubladores, às vezes conseguem fazer uns ajustes vocais muito interessantes. Mas o trabalho fonoaudiológico, ele vai muito nesse sentido de adequar a musculatura para a função da pessoa, né, para o que ela usa. E se for muito no canto, né, usar uma faixa ali confortável, mas ela vai tentando cada vez mais abranger também essas variações, né. Então, super válido o trabalho fonoaudiológico voltado para essa área também. Maravilha. Quando eu anunciei que você ia vir aqui, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E vou colocar as perguntas aqui, tá? Não vou falar quem fez a pergunta, para não expor ninguém aí em relação às dúvidas, tá? Beleza. Quando é o momento certo para se preocupar com atraso na fala de uma criança? Essa pergunta é bem legal, Leandro, porque eu acho que a gente tem que ficar atento à comunicação de um bebê já, né? Desde que a criança é pequenininha, menos de 1 ano ali, ela já dá muitos indícios dessa comunicação mesmo, né? O olhar no outro, bebezinho mesmo, a gente já tem que observar sinais de boa reciprocidade social, né? Então, o bebê, ele já é capaz de olhar para o pai, para a mãe, fazer esse contato. Quando o bebezinho, 8, 9 meses, a gente já espera que seja uma criança que balbucia. Eu sempre pergunto, o seu bebê balbuciou? Como assim? Né? Sempre às vezes me pergunto. Ele era muito quietinho, muito silencioso, ou ele tinha uma noção de turno? Porque embora a criança ainda não fale, com 9, 10 meses, ela já é capaz de fazer sons, né? Primeiro ela começa quase que numa autoestimulação, fazendo uns sonzinhos, depois ela começa a perceber que aquilo reverbera no outro, né? Nossa, eu dou um sorriso, o outro responde, eu faço uma gracinha, isso tem algum tipo de efeito social, né? Porque a linguagem é muito social, né? A gente precisa muito também dessa interação. Então, a gente já espera que um bebê já balbucie, faça isso. Então, a criança com um aninho e pouco já é capaz de começar a fazer sonzinhos, já fazer poucas palavras, chamar mãe, pai, ainda com erros, claro. Mas a gente precisa já começar a emergir coisas, né? Fala. Então, uma criança, por exemplo, 2 anos não fala nada, já é um marco importante, já é um atraso. Então,
1 ano e pouco, ela já começa a falar, tem um boom de vocabulário, assim, 2 anos, às vezes a criança já tem um boom, começa a aprender palavras novas. A gente diz, assim, que de uma forma bem geral, que uma criança de 3 anos já é para ser entendida por estranhos. Claro, vai falar com sons errados ainda, vai ter pronúncias erradas, que é normal na aquisição, mas já dá para entender, ela já consegue fazer frasinhas curtas, já consegue solicitar coisas, nomear. Então isso, por exemplo, um atraso seria significativo. 3 anos não se comunicam, não dá para entender nada do que ela fala. Para você ter uma ideia, com 5 anos, né, um falante do português, uma criança com 5 anos já é para saber todos os fonemas do português. Tá produzindo bem, assim, os fonemas, e narrando histórias. Então, uma criança, assim, dessa idade já é bem parecido com o que a gente espera de uma pessoa maior, né, em termos de manter uma conversa. Maravilha. E aqui tem muita pergunta sobre aquecimento de voz mesmo. Né? Então vou fazer algumas aqui, você fala se é a mesma resposta ou não. Tá? Quais exercícios, ou existem alguns exercícios indicados para pessoas nervosas que acabam gaguejando em entrevistas? Então, existem, a gente pode usar estratégia, assim, do ponto de vista da oratória mesmo, para ajudar, que a gente fala para ser indutor ali da fluência, né? Então, estratégias desde do ponto de vista mais de linguagem corporal, de velocidade de fala. Então, às vezes a gente usa muita estratégia para adequar a velocidade, dar um tempo ali de fala para a pessoa e ajudar nesse sentido de induzir um pouco mais a fluência. É importante pensar também, assim, estou considerando uma pessoa que não tem um distúrbio de gagueira instaurado, né? E a gagueira instaurada também, ela tem tratamento, né? Tem tratamento com a fonoaudiologia, o fonoaudiólogo trabalha dentro dos distúrbios de fluência, mas eu tô considerando pela pergunta alguém que gagueja ali um pouco na hora que está nervoso, porque qualquer pessoa nervosa fica menos fluente, né? O que seria uma fala fluente? Uma fala com menos rupturas. Todo mundo tem uma porcentagem de rupturas esperadas, né? Então, se começarem a analisar nosso podcast aqui, vão ver que a gente eventualmente teve alguma disfluência. E eu não tô nem aí, viu? E tudo bem, eu também tive. E tem disfluências comuns, que a gente fala, que são disfluências ali esperadas. Né, então, né? Essas coisas assim. E tem disfluências não comuns, que seria, às vezes, uma repetição de sílaba, uma força exagerada, em que aí a gente fala que são as disfluências não comuns, ou disfluências gagas, que são disfluências, ou então, inclusive, tem pessoas que têm movimentos associados, então faz uma repetição de sílaba e mexe a cabeça ao mesmo tempo, pisca o olho, que muita gente chama de tique. O fulano gagueja e faz um tique, que seria esse movimento associado. Então, assim, em resumo, tanto para quem tem um distúrbio de gagueira instaurado ou alguém que só quer melhorar a sua comunicação, tem estratégias que a gente ajuda a amenizar, a diminuir a disfluência, né? Querendo realmente que a pessoa seja mais fluente numa situação assim. E outras estratégias também mais comportamentais, porque às vezes também tem gente que tem muita dificuldade do ponto de vista emocional de se apresentar. Então, às vezes, a gente até precisa de um aporte psicológico no sentido mais de me expor ao público, né? Não é só a voz em si, né? Exato. E aí eu tenho uma outra pergunta já nessa linha também, que é se existe algum exercício para fazer com a voz antes de falar em público ou gravar. Existe, assim, existem alguns exercícios, assim, é complicado passar de fato quais são os exercícios, porque depende muito de cada caso, depende muito da voz, qual é o objetivo, mas assim, também de uma forma mais geral para explicar, normalmente quando eu vou me apresentar, quando a pessoa vai se apresentar, é interessante que ela aqueça muitas vezes a voz e esse aquecimento ele serve como uma preparação para a musculatura, né? Assim como eu aquecer para fazer um exercício físico, né? Para aumentar a demanda. Então eu vou usar de uma forma maior, então a ideia às vezes é aumentar a projeção vocal, limpar aquela sensação, porque às vezes a pessoa acabou de acordar, enfim, tem aquela sensação ainda de muco parado na voz, então limpar mesmo a voz, sentir uma voz mais limpa, mais clara. Melhorar a articulação, porque quando você vai falar em público é interessante que você articule, abra bastante a boca. Então, normalmente existem sim exercícios voltados para aquecimento para situações como essa, né? Que é difícil passar uma série de exercícios, porque eles precisam ser monitorados, entender qual é o objetivo da pessoa, entender se ela conseguiu realizar ele bem. Mas, por exemplo, vamos pegar um professor que dá aula o dia inteiro e um cantor. Uhum. Ambos
precisariam fazer exercícios, mas são exercícios diferentes? É específico para cada um? Tem exercícios que a gente pode até usar em comum, né? Normalmente eu comento assim, isso não só para essa área, mas é um lema que eu tenho tido há uns tempos, Leandro, que é a gente precisa ter objetivos claros com estratégias flexíveis na vida, né? Então, um paciente, muitas vezes, eu preciso ter um objetivo claro, mas às vezes eu preciso ter alguma estratégia flexível para entender que se na rotina dele cabe, na rotina dele de cantor ou de professor, enfim, ou na da criança, se cabe isso. Mas tem exercícios que são comuns, sim, que eu posso ajudar, desde que, por exemplo, digamos que esse cantor e esse professor tenham uma queixa de que ambos ficam cansados. Nossa, ou ambos projetam um pouco a voz. Eu começo a falar, minha voz some na aula. Ou então eu tenho falhas durante... Então, ambos têm essa queixa ali em comum. Então, eu posso sim usar exercícios para eles, mas às vezes eu posso usar com intensidade diferente, tempo diferente, né? E mesclar com outra série de exercícios. Então, sim e não, né? Pode ter exercícios em comum, sim. Tá. Toda vez que percebo uma troca fonética na fala, devo procurar uma fono? Acho importante. Assim, pensando de que existe uma troca, né, de som ali, ou uma troca, né, tá trocando um som por outro, ou uma distorção, que isso é bem comum, né, tanto na infância quanto na idade adulta, a pessoa faz o fonema, mas ela fala de uma forma um pouquinho distorcida. Que às vezes existe ali um ajuste errado de ponto articulatório, ou modo que ela articula, ou existe às vezes um problema de oclusão, ou de outros aspectos, então às vezes eu também encaminho para outros profissionais, enfim, então é importante sim, é um profissional que vai ajudar justamente nesse sentido. E aí, falando em outros profissionais, a fono trabalha em conjunto com quais profissionais? Vários. Eu atualmente, assim, tenho bastante contato com pediatra, neuropediatra, com dentistas, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogia, né, outras fonos que às vezes fazem outros exames e a gente faz uma boa interlocução. Então, estou pensando na minha perspectiva, mas claro que um fonoaudiólogo, por exemplo, hospitalar, tem uma interlocução muito grande também com os profissionais ali médicos, a equipe médica, com enfermagem, com outros profissionais nesse sentido. Até porque é isso, assim, a gente estuda o ser humano, então normalmente ele não vem com uma demanda sozinha, né? Essa demanda tem outros desdobramentos. Então, na minha rotina eu converso bastante com outros profissionais. Tá, e aí normalmente a pessoa encaminha o paciente para fono ou eu posso ir direto, por exemplo? E a fono pode encaminhar esse paciente para outros profissionais? Como é que é tudo isso? Sim, pode acontecer todos esses cenários, assim. Aqui mesmo, né, no consultório, eu tenho todos esses cenários. Alguém que vem por demanda espontânea, livre. Nossa, eu acho que tem um atraso. Nossa, eu acho que eu não tô fazendo bem esse som. Né, essa demanda, essa procura espontânea. O lado bom, né, do atendimento num consultório, num recorte particular é isso, que chega bastante a demanda espontânea se a pessoa conseguir vir ao teu consultório, enfim, tiver condições para isso. E o contrário, assim, recebo encaminhamento às vezes de escola, de psicologia, às vezes de um psicólogo, de um médico, de um dentista, então recebo outros encaminhamentos. E já acontece corriqueiramente o contrário também, vir um paciente para mim e eu entender também que existe uma limitação do ponto de vista fonoaudiológico. Eu consigo atuar até um dado momento, ou consigo atuar nisso, mas eu vejo que existe uma demanda para um outro profissional também. Aí eu faço um encaminhamento, explico para a família ou para a própria pessoa por que eu faço um encaminhamento para esse profissional. Até porque aí a gente vai criando uma rede também de apoio e de atendimento humanizado e multiprofissional, né? Eu não fico no meu recorte só da fonoaudiologia. Maravilha. Bárbara, passa rápido o nosso tempo. Pois é. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, conhecer, como é que faz para te encontrar? Pode encontrar no meu Instagram, né? Bárbara Frari Fono. Lá também a gente pode conversar um pouquinho, eu tô aqui no consultório. Acho que é isso, Leandro. Tô à disposição, enfim, quem quiser também perguntar mais alguma coisa depois, que realmente o tempo passa voando. Passa voando. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu perguntei algumas coisas aqui que realmente foram surgindo aí, né? Se você quiser deixar alguma consideração final, fique à vontade.
Eu que agradeço. A minha consideração já te fiz, que eu adorei o nome do podcast. Que é isso, acho que a gente comunica de várias formas, né? Acho que a minha mensagem seria isso. Eu, enquanto fonoaudióloga, você, enquanto comunicador, enquanto pessoa que faz um podcast ou trabalha com isso, a gente tá muito ligado a essa comunicação das pessoas de um modo geral, né? Então, isso tudo é muito potente, se a gente for pensar. Então, acho que é isso, né? E um bom profissional, ele se comunica bem. E eu tenho uma última pergunta. Você fez algum aquecimento antes de vir para cá? Fiz um pouquinho, porque eu tinha feito um atendimento, então eu vim correndo, tomei uma água e vim. Maravilha, então. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Aceita Pix. Fique ligado no próximo episódio.